Bom dia, segundo ano, boa sexta-feira para todos vocês. Vamos começar a nossa aula com revisões dos assuntos que nós já vimos ao longo dos dias, né? Hoje nós vamos relembrar sobre palavras monossílabas, dissílabas, trissílabas e polissílabas. O que são palavras monossílabas? São as palavras que têm apenas uma sílaba. As palavras monossílabas, elas não separam as sílabas porque elas só têm uma palavra, uma sílaba. Olha a palavra pé, ela tem apenas uma sílaba. Você abre a boca uma única vez. Pé, rã, mão e não. Então, estas palavras monossílabas, nós não temos como separar suas sílabas, porque elas apresentam apenas uma sílaba. Já as dissílabas, vocês vão separar, vejam só, porque elas têm duas sílabas. Gato, rato, rato, mala, mala. As palavras de sílabas, como eu acabei de falar, elas têm duas sílabas. Viram só? Vamos agora relembrar das palavras trissílabas. Olha só, segundo ano, palavras trissílabas são aquelas que apresentam três sílabas. Ou seja, nós pronunciamos, quando nós vamos separar estas sílabas, nós abrimos a nossa boca 3 vezes. Vejam a palavra macaco. Ma, ca, có. Eu abri a boca 3 vezes. Peteca. Pé, teca, varanda, varanda, menino, menino. Viram só? Todas estas palavras, elas têm 3 sílabas, então nós as chamamos de trissílabas. Então agora vamos para as polissílabas. Agora nós temos aí as palavras polissílabas, que são aquelas palavras que apresentam 4 ou mais de 4 sílabas. Temos a palavra cavaleiro. Cavaleiro, caramujo, caramujo, meninote. O que é um meninote? Um menino pequeno. Meninote. Elevador. Elevador. Caminhoneiro. Caminhoneiro. Vamos ver? Cavaleiro, 1, 2, 3, 4. Caramujo, 1, 2, 3, 4. Meninote, 1, 2, 3, 4. Elevador, 1, 2, 3, 4. Caminhoneiro, 1, 2, 3, 4, 5. Todas estas palavras nós as chamamos de polissílabas, porque elas apresentam 4 ou mais de 4 sílabas. Bem, gente, agora, como estamos falando de revisão, estamos revendo todos os assuntos, né, que nós já estudamos. Vamos falar de números pares e números ímpares. Os números pares são aqueles que, quando vamos dividir uma quantidade que representa um número par, como nós temos aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. O 6 é um número par. Por quê? Porque ele indica a quantidade em pares. Você faz os pares. Aqui nós temos um par de bolinhas, um par de bolinhas, um par de bolinhas. Vejam que quando formamos os pares, não sobrou nenhuma bolinha. Então,
Os números pares são aqueles que, ao formar seus pares, não sobra nada. Então, o número 6 é um número par. Vamos ver aqui quantas bolinhas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 bolinhas. O 7, ele é um número ímpar. Por quê? Ao formar os pares, ó, aqui nós temos um par de bolinhas, um par de bolinhas, um par de bolinhas, sobrou esta bolinha aqui. Então, os números ímpares são aqueles que, ao formar os pares, sempre vai sobrar um objeto, uma pessoa ou um animal. Então, o número 7 é um número ímpar. E como é que eu vou identificar os números pares e ímpares sem precisar formar pares? Os números pares são aqueles que terminam em 0, 2, 4, 6 e 8. Se a Pro colocar aqui o número 20, ele é um número par porque terminou com 0. Se eu colocar o número 226, ele é um número par porque terminou com 6. Se eu colocar o número 204, ele é par porque terminou com 4. Se eu colocar o número 108, ele é par porque terminou em 8. E os números ímpares, eles terminam com o quê? Os números ímpares são os que terminam em 1, 3, 5, 7 e 9. O número 221 é ímpar porque terminou com 1. O número 325 é ímpar porque terminou com 5. O número 103 é ímpar porque terminou com 3. O número 77 é ímpar porque terminou com 7. E o número 509 é ímpar porque terminou com 9. Viram só? Então, gente, vamos continuar com nossas atividades, ok? Bem, crianças, segundo ano nós temos aí atividade no nosso caderno. Primeiro, elabore um textinho sobre o Natal. Aqui já é o título do textinho que vocês irão elaborar. Número 2, vocês têm ordene as sílabas e forme palavras. Vejam que as palavras estão com as sílabas, a palavra está toda desordenada e você vai colocar na ordem. Número 3, qual das palavras na questão anterior é trissílaba? Número 4, cole a imagem de um recipiente com medida em ml. Já no número 5, qual é a medida maior? O litro ou ml? As duas unidades são de medidas de capacidade, mas você vai sinalizar marcando com X a que for a unidade de medida maior. Número 6. Leia a página 175 e informe o que são números pares e números ímpares. Número 7. Leia a página 176 e complete. Os números pares terminam em e os números ímpares terminam em. Número 8, falando de sentimentos, como nós estamos falando, o ano todo sobre sentimentos que são da natureza humana. Nós temos sentimentos bons, sentimentos ruins, mesmo sabendo que alguns sentimentos, como os sentimentos ruins, pode nos causar mal, fazer mal, porque muitos deles prejudicam a nossa saúde. Nós estamos chegando numa época maravilhosa que é o Natal, o nascimento do Filho de Deus. E nesta época é inevitável não ter assim um misto, ter muitos sentimentos. Por que a Pro está falando uma mistura de sentimentos? Porque infelizmente muitas pessoas, elas mesmo numa época tão linda como é o Natal, elas têm uma mistura de sentimentos, alguns sentimentos que não são tão bons e outros apresentam sentimentos maravilhosos. Então eu quero perguntar para o segundo ano. Quero que vocês citem aí, cite os sentimentos mais vivenciados no Natal. Quais são os tipos de sentimentos que vocês mais vivenciam nesta época tão maravilhosa? Número 9.
Quais tipos de sentimentos Jesus representa? Nossa, nós estamos comemorando o nascimento de Jesus. E Jesus, ele representa algum sentimento? Quais? Número 10. Qual o sentimento que mais representa o Natal? Bem, como eu falei para vocês, nós temos vários sentimentos. Mas eu quero saber quais são aqueles que mais representam esta época maravilhosa que é o nascimento do Filho de Deus. Então, gente, façam a atividade junto com a família de vocês, conversem sobre sentimentos, quais os sentimentos que nós devemos vivenciar, não só no Natal, mas durante o ano todo. Lembrando para vocês que comprovadamente os bons sentimentos nos deixam muito mais felizes. Boa atividade e até mais tarde.